é, posso falar da turma, posso falar do Fofão, que são coisas palpáveis. Pelo menos eu consigo desenhar o Fofão, a galinha pintadinha, consigo desenhar a Xirra, né, consigo desenhar o Gorpo, consigo desenhar o Munra, mas o comunismo nem o idealizador conseguiu desenhar. Né? O Brasil nunca teve uma experiência comunista, nem socialista. Não, nunca teve. O Brasil sempre foi uma experiência coronelista. Agora uma notícia que saiu só para vocês terem também aí no radar. Estou sem sinal. Secretário, sem bateria. Secretário dos Estados Unidos manda revogar visto de Moraes, aliados e familiares. Notícia que saiu na Jovem Pan e agora saiu no UOL. Governo dos Estados Unidos revoga visto de Moraes de ministros do STF e Gonê. Eu acho bom, acho pouco. Isso é a queda de braço nos setores da burguesia que está acontecendo agora. É isso que está acontecendo. A gente está presente. O que você acha dessa decisão, Gustavo? Olha, eu só tenho a manchete que você me leu, né? Então acabei de ver aqui, Jovem Pan e UOL, acabou de sair. Atenção público, né? Eu só tenho 3 linhas, né? Mas eu acho que é esperado. Eu acho que é esperado, especialmente porque o Trump está tentando buscar esse tensionamento. Que eu concordo contigo também, Pavinato. Eu acho que o Bolsonaro... A burguesia, é meio racista isso aí, a burguesia tal. Eu acho que o Bolsonaro... é racista, como você falou, o Bolsonaro, ele realmente não está manipulando o Trump. Na verdade, o Bolsonaro está sendo um fantoche na mão do Trump para poder criar, vamos interferir porque o meu aliado... Na verdade, o que o Trump quer é impedir a regulamentação das Big Techs aqui no Brasil. É isso que ele quer, por isso que ele atacou o Pix. O Lula chegou a citar que vai taxar as Big Techs, né? Bicho, o Lula vai taxar meu peido. O que o Lula não taxa? Eu acho que é essa... O que você acha do governo Lula, Pavinato? Uma bosta. Sintético. Em todos os sentidos. A única coisa boa que o Lula fez, 2023, 2024, nesses 24, 30 meses de governo, foi vetar o aumento do número de inúteis na Câmara dos Deputados, de 513 para 531. A única coisa boa que ele fez para mim foi vetar o aumento de deputado. E você, Gustavo, qual a sua visão para o governo Lula? Olha, eu acho que o governo Lula retomou algumas políticas de maneira muito tímida no cenário brasileiro, sim. Mas o governo tem apresentado até agora um compromisso firme com setores da classe dominante. Isso por conta do arcabouço fiscal, dos programas de PPPs, da continuidade da reforma trabalhista, continuidade da reforma da Previdência. Então eu acho que ele tem representado esse interesse do grande capital e que vai custar caro, né? Porque ele está fazendo os cortes e está fazendo as medidas para se adequar a essa lógica, não para se adequar, né? Ele é também essa lógica, nos setores que são historicamente ligados ao governo, que são as famílias que ganham até 2 salários mínimos e que foram as famílias beneficiadas ali nos primeiros períodos, que é, inclusive, o setor onde a popularidade dele mais caiu nos últimos tempos. Então eu acho que é um governo liberal que está dando prosseguimento ao programa da Ponte para o Futuro, do Michel Temer, só que agora com algumas perfumarias para não parecer tanto. Para a gente fechar aqui, pessoal, trazendo mais uma pergunta aqui, eu vi o pessoal do chat comentando bastante também. Gustavo, você como comunista, o Lula mesmo já chegou a falar que o Flávio Dino era o primeiro ministro do STF comunista e ele fez uma menção à comemoração quanto a isso, né? Uhum. Você acredita que o Brasil daria certo tendo um plano comunista? Se daria certo? Olha... Ou se existe a possibilidade disso acontecer no Brasil? Até agora, o plano capitalista para o Brasil não está dando muito certo, né? Quer dizer, está dando certo. A questão é para quem? Eu acho que é isso, assim, André. Eu acho que... Bom, tem muita gente que trabalha aí 12 horas por dia, mulheres em jornadas duplas, triplas, que pegam 2, 3 horas de condução lotada, que custa R$5, que vão trabalhar a vida inteira por um salário de miséria, por um salário mínimo, 2 salários mínimos, nunca vão conseguir comprar uma casa, nunca vão conseguir ter acesso a um serviço público, nunca vão conseguir ir a um cinema, nunca vão conseguir jantar num restaurante japonês, nunca vão conseguir fazer nada, justamente porque a gente tem vivido um movimento de ataque aos direitos dos trabalhadores.
a massa salarial brasileira é a menor dos últimos 20 anos, que compõe o PIB. Então eu acho que quando a gente fala sobre isso, né, porque é muito difícil imaginar, vai dar certo, pô, não sei, né, posso sair daqui e acontecer alguma coisa, sei lá, né, o futuro não pertence a mim nesse sentido. Fala que é mas Deus eu pertence, acho que, fala. mas eu acho que, na verdade, é a gente que precisa construir as condições de um novo futuro. Eu acho que a gente vai saber se o sistema vai funcionar ou não se a gente tentar, né? Eu acho que a gente pode observar que a experiência histórica do Brasil inserido no sistema capitalista mundial até agora, que é a realidade, né? Pô, se você falar que o Brasil em algum momento da sua história foi socialista, isso é só desconhecimento. Só desconhecimento. Porque o que a gente viu até agora foi essa continuidade. E o que a gente está vendo agora? Qual que é esse resultado? As pessoas estão se emancipando economicamente? Elas têm condições econômicas de viver uma vida decente? Se você desce aqui, próximo da região, né, onde a gente está, e eu reparei isso, você vai ver um número enorme de pessoas em situação de rua, morando em barracas, morrendo de frio. A gente comentou, né? Tá um dia frio hoje, né? E vai ter gente que vai morrer de frio hoje em São Paulo. Porque as casas de acolhimento não funcionam, porque não existe abastecimento de marmita para essas pessoas. E por que isso, né? Porque os interesses que estão conduzindo a nossa sociedade são os interesses capitalistas que não se preocupam com isso, né? Assim como já foi dito também por alguns economistas da Jovem Pan, eu lembro do Samidana, que fez aquele estudo sobre o impacto, né, das mortes da Covid e tal, e ele achou que ia morrer 15 mil pessoas, então não tinha problema de deixar a economia aberta. É esse tipo de gente que a gente está falando. E você, Thiago, o que você acha? Comunismo, o que você pensa sobre o comunismo no mundo e enfim, o Gustavo é um defensor do comunismo. O que você acha das afirmativas dele aí? De comunismo? Eu posso falar da xirra, posso falar da galinha pintadinha, posso falar... posso falar da turma, posso falar do fofão, que são coisas palpáveis. Pelo menos eu consigo desenhar o fofão, a galinha pintadinha, consigo desenhar a xirra, né? Consigo desenhar o corpo, consigo desenhar o Munra, mas o comunismo nem o idealizador conseguiu desenhar. Né? O Brasil nunca teve uma experiência comunista, nem socialista. Não, nunca teve. O Brasil sempre foi uma experiência coronelista. Primeiro imperial, depois de grandes latifundiários. Sempre foi assim. Tanto que o Brasil nem tem direita e esquerda. O Brasil tem assim, a história do Brasil. História do Brasil. Primeiro lá, vem lá o povo lá que recebe as terras, Portugal. Então. Aí tem os herdeiros. Aí os viram os coronéis, tudo coronel no Brasil. Quem você vai votar? Eu vou votar para prefeito no coronel, para vereador no coronel, para governador no coronel, para deputado estadual no coronel, para presidente no coronel, para senador no coronel, para deputado federal, vou votar no coronel. Então o Brasil tem os donos do poder. Aquele livro do Raimundo Faoro é lindo. Acho que vale a pena ser lido, relido. Gosta dele? Eu Raimundo acho Faoro ele... é fantástico. Ele é enfadonho, mas é da época, nem enfadonho, né? Que eu acho que o debate dos donos do poder nessa linha do patrimonialismo... Tem umas linhas interessantes que fazem essa crítica ao Faoro e ao Sérgio Buarque de Holanda, inclusive. Mas enfim, só... Não, mas mas o Brasil é isso aí. O Brasil é o dono, é o coronel. O coronel tem o cargo político, o coronel tem o cargo do judiciário, o coronel manda na polícia, e o coronel, quando a polícia é muito ruim, ela contrata o bandido, vídeo exemplo do Lampião, que era miliciano de coronel, para se defender de invasão em latifúndio do povo ou para se vingar de outro coronel. Então é o coronel. Aí no Brasil, né, até a Constituinte, nós tínhamos a linha do coronelismo, que é a herança dos herdeiros de Portugal. Então a gente tem os coronéis da cueca marrom, que é aquele coronelzão que faz e acontece, e manda e faz acontecer, não tem vergonha nem nada. Aí com a Constituinte de 88, surgiram os coronéis da cueca limpa. Leia-se PSDB. Aí vieram os coronéis da cueca limpa. Não, nós somos coronéis, mas nós fomos estudar em Sorbonne. Então nós temos a cueca limpa, usamos Fleur de l'Amour da Roger Gallet e somos mais, e não falamos tanta bobagem, temos o linguajar mais administrado, então nós somos os democratas, nós somos filhos de coronel, mas somos empresários bem-sucedidos e nós entendemos todo o problema, então aí nasce o coronelismo da cueca branca. E ao mesmo tempo que nasce o coronelismo da cueca branca, sempre teve um movimento de esquerda. Né, vários partidos aqui e acolá. Então o Brasil sempre teve um movimento de esquerda, mas o Brasil nunca teve direito, o Brasil teve coronel.
O coronel da cueca marrom e o coronel da cueca branca. Não. Nunca teve direita? No sentido de Adam Smith, de economia de mercado, de livre mercado sem planejamento estatal, não. Nunca é liberal o suficiente. Nunca está alinhado a isso suficientemente. Agora, se você quer dizer, se você quer relacionar a direita com ditadura, aí já é uma questão conceitual sua que nós não podemos entrar num debate agora, porque senão nós vamos ficar aqui o resto da vida. Eu vou, mas a UDN não era nem ditadura, era um partido que inclusive tinha a liderança do Carlos Lacerda. Eu sei o que era o UDN, eu sei o que era isso, mas eu estou falando que quem manda no Brasil era o coronel da cueca marrom, o coronel da cueca branca, aí depois vem a eleição do Lula. Aí ele faz uma cartinha chamada Carta ao Povo Brasileiro, isso no ano de 2022, e entrega para todos os coronéis de cueca branca, falando, olha, coronéis de cueca branca, eu vou deixar vocês em paz. Aí os coronéis de cueca branca convencem os coronéis de cueca marrom, Lula vira presidente, o primeiro proletário presidente da história do Brasil, e aí o Lula, como ele não tem nem a cueca branca nem a cueca marrom, ele vira um lampião. Aí ele se torna um coronel sem latifúndio, mas que tira do latifúndio da cueca branca e da cueca marrom. E aí tudo o que é contra esse lampião, que não tem nem a cueca marrom nem a cueca branca, passou a se chamar de direita, quando na verdade é um povo que é contra a prática petista. Mas o Brasil não tem educação suficiente para ser absolutamente nada. Nós temos marxistas que não leem Marx. Aliás, nós temos a maioria da chamada inteligência marxista. E isso eu descobri ouvindo da boca do Badiou na França e até do Zizek. A maioria das pessoas marxistas no Brasil desconhecem totalmente a obra de Karl Marx e são incapazes de interpretá-la. Zizek e Badiou. Inclusive o movimento LGBTQIAPN+. Badiou, que é o último dos grandes marxistas vivos, ainda professor lá em Paris, ele diz que a lógica da política identitária da diversidade é uma lógica capitalista que serve para criar mercados próprios. E o Brasil, na direita também, nós temos pessoas que não sabem nada, que são pessoas... A gente tem no Brasil futebol. O que aconteceu no Brasil? Até recente. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.